aí, galerinha, muito bom dia. Hoje, sabadão, eu estou pronto mais uma decolagem. E hoje eu tô com essa galera animada. Bora voar, galera! Bora! É o primeiro voo de todo mundo? Sim! O meu também! E aí, galera, curtiram esse passeio? Sim! Vamos fazer de novo para ficar mais bonito. Curtiram aí, galera? É isso aí, eu, comandante Gabriel, agradeço a confiança em nosso trabalho, tá, pessoal? Foi um prazer ter cada um de vocês a bordo de um de nossos balões. Esse brinde com espumante, galera, ele é tradição no mundo do balonismo, tá? Ele se iniciou lá na França em 1783, no primeiro voo de balão tripulado, e segue até hoje no mundo todo. E no nosso é claro que não vai ser diferente, né, galera? E esse brinde serve, pessoal, para brindarmos nossa vida, o voo e o pouso que foi perfeito.
E um dia, uma manhã maravilhosa, igual foi a de hoje, galera. Eu espero que tenha sido um dos piores momentos da vida de vocês. Que esse tenha sido os piores, porque eu tenho certeza que momentos melhores que esse ainda virão. Vamos lá? Pessoal, que hoje tenha sido os piores momentos de nossas vidas, porque os melhores estarão por vir. Saúde, galera! Obrigado, gente. É isso aí, você tá esperando o quê? Sai do sofá, vem pra Boituva, vem ser feliz. Valeu, galera! Valeu! Show!